Olá, seres de luz, bem-vindos ao Infinity. Estamos desenvolvendo no nosso canal uma série de vídeos sobre esse tema, empata, e vamos deixar na descrição do vídeo os links caso queiram conhecer ainda mais sobre esse assunto. Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco mais o que é uma pessoa empata ou sensitiva, e se esse conceito tem base científica ou não. Então, como já vimos no vídeo anterior, a denominação empata vem do termo empatia. Nesse vídeo anterior, também fala mais detalhadamente sobre empatia e a diferença entre uma pessoa empática e uma pessoa empata. Mas, para que possamos entender um pouco melhor sobre o que vamos falar aqui, vou resumir o conceito de empatia para a nossa melhor compreensão. Empatia é, em síntese, a capacidade que temos de nos colocar no lugar dos outros. É quando conseguimos entender o outro pelo outro. É quando conseguimos ver o outro simplesmente como ele é, como ele sente, sem passar pelo nosso julgamento e nossas percepções pessoais. A empatia implica, por exemplo, em perceber a dor ou o prazer do outro, como ele o sente, e perceber suas causas, como ele as percebe, porém, sem nunca perder de vista que se trata da dor ou do prazer do outro. A empatia caracteriza-se pela concepção do outro, ausência de julgamento, reconhecimento da emoção nos outros e capacidade de ver e compreender o estado emocional e a realidade através dos olhos dos outros. Mas, embora o termo empata tenha vindo de empatia, na verdade e na prática, o que acontece com o empata é um pouco diferente, pois não se trata apenas de um traço psicológico. Ser empata vai muito além disso. Se trata de uma extrema sensibilidade, um dom. Os empatas são pessoas com uma capacidade de ler as emoções dos outros, como uma forma de percepção extrasensorial. Não são telepatas, já que a sensibilidade do empata não significa que conseguem ler mentes. Os empatas são altamente sensitivos, são instrumentos afinados quando se trata de emoções. Eles sentem tudo, às vezes ao extremo, e por isso acabam sendo menos aptos a intelectualizar sentimentos. Empatas são altamente intuitivos. A intuição é o que os move, e é com a presença constante da intuição a forma pela qual eles experimentam o mundo. Empatas são naturalmente doadores, espiritualmente sintonizados e bons ouvintes. Os empatas são basicamente pessoas com uma sensibilidade extrema e que conseguem sentir as energias do ambiente e das pessoas que as cercam. Por isso, um empata tem muita dificuldade em ficar em lugares com um grande número de pessoas, com tumulto ou aglomerações. Empatas costumam ter grandes variações de humor, porque eles são influenciados constantemente por tudo à sua volta. As emoções de outras pessoas afetam diretamente o empata, assim como a energia de um ambiente. Empatas também são capazes de sentir de forma diferenciada os sons, cheiros, lugares, animais e inclusive aspectos climáticos. Por causa dessa hipersensibilidade, sentem-se sobrecarregados frequentemente. Mas ser um empata também é muito mais do que ser altamente sensitivo, porque não é algo limitado somente às emoções. Empatas conseguem ter a alta percepção
com relação às questões físicas e espirituais, assim como simplesmente sabem quais são as motivações e as intenções das outras pessoas. Mas como falamos muito em sensibilidade e energia, ao definir empatas, é comum que pessoas mais céticas questionem essas definições. Mas a verdade é que a ciência também estuda esse tipo de temperamento. Os cientistas têm feito pesquisas onde mostram que há relação entre crises de ansiedade e o que eles chamam de temperamento empata. Em um dos estudos feitos por eles concluíram dizendo que os resultados confirmam a hipótese de que indivíduos com alta ansiedade social podem demonstrar um perfil social cognitivo único, com altas tendências cognitivas empáticas e alta precisão em atribuições de estados mentais e afetivos, diz a conclusão do estudo. Essa ligação entre uma personalidade empata e problemas de ansiedade e convívio social tem a ver com o fato de que frequentemente os empatas sentem uma verdadeira necessidade de ficarem sozinhos. Como são esponjas emocionais, ficam sobrecarregados e absorvem os sentimentos de pessoas estranhas, inclusive. Essa questão de absorção emocional, quando estudada dentro da neurociência, avalia as diferenças das atividades cerebrais entre indivíduos empatas e não empatas. Em 2013, foi descoberto que a área cerebral ligada à empatia está localizada no giro supramarginal, que é parte do córtex cerebral, e fica localizado perto dos lobos temporal e frontal. Simplificando, trata-se basicamente de uma região do cérebro cuja função é fazer a distinção entre nossas próprias emoções e as alheias. Quando precisamos tomar uma decisão muito rapidamente, por exemplo, essa região tem a sua atividade reduzida. Há muitos estudos que buscam compreender os mecanismos de empatia, inclusive quando se busca entender melhor a psicopatia. Psicopatas não são capazes de sentir empatia. Ao que tudo indica, as atividades cerebrais dos psicopatas são opostas às dos empatas. Enquanto os empatas sofrem com o sofrimento alheio, os psicopatas chegam a se divertir com ele. Quando o que está em questão é o cérebro dos empatas, podemos considerar também as atividades neuronais de espelho, que é o que explica como os empatas conseguem sentir tão rapidamente o que a outra pessoa está sentindo. Um experimento publicado numa revista popular dos Estados Unidos, que divulga artigos científicos, comprovou que os empatas são realmente capazes de sentir o sentimento dos outros. Para conseguir ter certeza disso, um grupo de voluntários teve suas atividades cerebrais monitoradas por meio de ressonância magnética, de modo que os cientistas conseguiram reconhecer esse comportamento neuronal espelhado. Enquanto eram monitorados, os participantes assistiam a filmes curtinhos que mostravam pessoas sendo tocadas. Os escaneamentos cerebrais revelaram que o córtex somatosensorial, que é um complexo de regiões cerebrais que processam a informação do toque, estava altamente ativo durante a apresentação dos filmes, ainda que os participantes não estivessem sendo tocados em momento algum. É importante frisar que essas comprovações científicas em si têm em primeira instância relação com a empatia, mas não diretamente com a definição do indivíduo como empata.
Porém, essas mesmas experiências é que têm levado os cientistas a verificarem a existência de algo além da empatia, chegando ao entendimento do que é um empata realmente. Então, seres de luz, essa é a mensagem do vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e em breve teremos mais informações aqui sobre esse assunto empata. Beijos de luz.